hoje. Ensinei. É núcleo celular. Ah, vou fazer... exercício de síntese de conteúdo. Vocês estão... Não, estou compartilhando ainda não. Calafrio, gente. Calafrio, dor de cabeça, o corpo está como? Ai, gente, acabei de negar uma pessoa, não é para negar, não. Apertei o botão errado. Vamos lá. Na semana passada, peraí, deixa eu voltar aqui. Na semana passada, vocês estão me escutando bem? Sim. Na semana passada, a gente falou da síntese de proteína de uma forma mais ligeira, tá? Então, hoje eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes, vamos dizer assim. A síntese de proteína é a formação de uma proteína, tá? E como a gente sabe, a proteína é composta por vários aminoácidos, ou seja, uma sequência de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, eles são formados de acordo com o código genético, que está atrás. Peraí. Vocês estão vendo o que eu estou... Sim. Então, os aminoácidos eles são formados de acordo com o código genético, que significa o quê? Que significa que a cada 3 bases nitrogenadas, ou seja, a cada trinca de bases nitrogenadas, eu vou determinar um tipo de aminoácido. Falei para vocês que não é necessário vocês guardarem todos, o único que eu acho legal é a metionina, porque ele é o primeiro sempre a ser lido, enfim. Então, para a gente montar uma proteína, para a gente confeccionar uma proteína, eu tenho que levar em conta todas essas informações. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? Acontece tudo em 2 fases. A transcrição é quando o DNA se abre e uma cadeia de RNA é montada, ou seja, é a formação de uma cadeia de RNA mensageiro, isso é a transcrição, e a tradução é a leitura desse RNA mensageiro que acontece pelo ribossomo, tá? Isso tudo eu falei semana passada. O que é importante a gente entender? O que as questões gostam de mostrar? Vamos lá. Primeiro, supondo que eu tenho... Peraí. Essa questão aqui, que eu adoro essa questão. João ficou intrigado com uma grande quantidade de notícias envolvendo DNA. Clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia genética, etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento, e analisou os dados do quadro a seguir. Vamos lá. Tá? Mesmo, eu não vou responder isso aqui de fato agora, não. Primeiro eu quero analisar isso aqui. Reconhecimento. Por que eu sei que esse daqui é DNA? Primeiro, eu tenho 2 fitas complementares, se eu for ver, elas são complementares, e eu tenho uma base nitrogenada específica do DNA, que é a timina. Ou seja, eu consigo reconhecer uma fita de DNA a partir da base nitrogenada, tá? Bom, beleza, aqui eu tenho o quê? Uma fita complementar igual. Opa, então aqui eu tenho um DNA. Vou ver uma coisa. Essa aqui mesmo. Eu tenho um DNA, beleza. Toda vez que a partir de uma molécula de DNA eu formo um RNA, eu formo um RNA mensageiro. E como é que eu vou saber disso? Olha só, eu peguei essa sequência aqui, essa sequência de um DNA, por quê? Porque eu tenho timina,
Isso tudo, gente, na hora da prova você vai parar e analisar. Porque muitas das questões, eles vão querer só essa análise sua, tá? Bom, se eu for olhar, é a mesma fita que essa fita aqui de cima, ó, tá? É a mesma fita. Beleza. A partir dessa fita aqui, eu formei uma outra fita complementar. Mas essa fita complementar é um DNA ou é um RNA? Formei uma fita complementar, porém, eu tenho timina nessa fita? Não. Eu tenho outra base nitrogenada, que é a base nitrogenada do RNA, que é a uracila. Então, a partir daqui, eu sei que esse processo 2 aqui é o quê? Se eu estou fazendo uma fita complementar, montando uma fita de RNA a partir de um molde de DNA, eu estou fazendo uma transcrição. Tá? Transcrição. Beleza. Como que eu sei que é transcrição? Aqui em cima eu tenho uma fita de DNA, porque eu tenho timina, e dessa fita foi formada uma fita complementar de RNA. E é um RNA por quê? Porque eu tenho uma uracila. Beleza. Já identifiquei aí. Tá. Aí, a partir dessa fita de RNA, que eu já tinha identificado, eu tenho o quê? Eu tenho uma sequência de aminoácidos. Beleza. Se eu tenho uma sequência de aminoácidos a partir da minha fita de RNA, eu tenho o quê? Eu tenho um processo de tradução. Então, só nesse gráfico aqui, nesse esquema aqui, né, nesses dados aqui, eu tenho todo o dogma da biologia molecular, que é a replicação, que é a transcrição e a tradução. Tá? Bom, como que isso é cobrado? Primeiro, se em alguma questão te pedirem para falar qual que é a sequência de aminoácidos, eles têm que te dar as informações, tá? Porque vocês não têm que decorar o nome de aminoácidos, não tem. Então, teria que ter uma tabelinha aqui mostrando pelo menos algumas trincas de bases nitrogenadas. Tá. Outras questões pedem o seguinte, deixa eu apagar aqui. Outras questões pedem o seguinte. A partir da sequência de bases nitrogenadas de um DNA, aí ele dá uma sequência. Vou botar uma sequência simples, tá? A, C, C, C. Eu estou falando de uma fita de DNA porque o enunciado falou. Qual é a sua fita correspondente de RNA mensageiro? Fica fácil. A se liga com quem? Com U. Então, U, C se liga com G, GGG. Ok? Que isso, o enunciado que está me falando. Só que o enunciado, às vezes, pode falar o seguinte para mim. A partir de uma fita de RNA mensageiro, qual é a minha fita de DNA? Gente, é uma coisa super simples, mas na falta de atenção a gente erra. Porque se ele me der essa sequência aqui, a única coisa que eu tenho que fazer, ao invés de transformar para cá, né, de espelhar para cá, eu vou espelhar para o outro lado. Se eu tenho essa fita aqui, para eu formar um DNA, o único cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte: no DNA, quem se liga com a adenina é a timina. Tá? Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção, nessas questões de síntese de proteína. Nossa Senhora. Ai. Gente, eu tô com febre. Aliás, agora não tô mais, eu tô suando igual uma louca. Vamos lá. Deixa eu ver essa daqui. Olha aí. Essa mesma questão é o mesmo quadro, tá? Em um, está representado o trecho de uma molécula de DNA. Se ele não tivesse me falado, pelos dados que eu tenho aqui, eu já saberia que é uma molécula de DNA, porque eu tenho uma dupla fita e eu tenho a timina. Observando-se o quadro, pode-se concluir que, letra A molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Já tem a resposta. Eu odeio quando a resposta. Duas caracterizando. Bom, vamos para a letra B. A molécula de DNA, eu odeio quando é a letra A,
podem existir diferentes tipos de complementação de base nitrogenada? Eu tenho diferentes bases complementares? Não, porque a minha adenina só se liga com a timina e a minha citosina só se liga com a guanina. Então, eu não tenho essa diferente tipos de complementação, tá? A quantidade de A presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de A na cadeia complementar? Gente, se eu tenho 10 Azinho aqui em cima, quem que eu tenho que ter 10 igualzinho aqui embaixo? Eu tenho que ter 10 timina. Eu não tenho que ter a mesma quantidade de A e A nas duas cadeias. Eu tenho que ter quantidades iguais de bases complementares. Se aqui eu tenho 10 timinas, na cadeia complementar eu tenho que ter 10 o quê? Adeninas. Tá? Então, não é a letra C e a D estão iguais. Bom, a letra A, no processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a 4 moléculas de DNA exatamente iguais. Não, no processo de mitose, a molécula de DNA dá origem a 4 moléculas. Na mitose tem a formação de 2 células iguais. E são células, nada de DNA. Tá? Ok, aqui, dúvida nesse tipo de questão? Pessoal? Professora, eu entendi a questão. Entendeu? E é esse tipo de questão que vai aparecer, tá? Se em alguma questão eles pedirem, por acaso pedirem, o nome das bases nitrogenadas, o nome dos aminoácidos, eles têm que te dar as informações, tá? Vocês não têm que ter. Por exemplo, eu vou ter uma sequência assim, né? A, C, G, T, T, O. Da onde que eu tirei o O? Desculpa, gente. Da onde que eu tirei o O? TTG, vou colocar o G. E C, A, T. Beleza. Eu tenho essa sequência. Só que essa sequência daqui é de DNA ou RNA? Eu sei que é uma sequência de DNA porque eu tenho o quê? A timina. Tá? Para que eu consiga achar os meus aminoácidos, eu não posso usar na tabela de códons, tá? Nessa tabela aqui de códons, eu não posso usar essa sequência. Eu tenho que primeiro transformar em RNA mensageiro. E para eu transformar em RNA mensageiro, é só eu formar uma fita complementar. Então, seria o quê? A se liga com U. Lembrando que eu estou formando uma fita de RNA agora, tá? A se liga com U, C se liga com G, G se liga com C, ok? Na outra trinca, T se liga com quem? Independente se é DNA ou RNA, se liga com A. Então, eu tenho A e G se liga com C. E na terceira trinca, eu tenho G com C, quer dizer, C com G, A com U, lembrando que eu estou ligando com U, porque eu estou formando RNA, e T com A. Beleza. Pronto, agora eu tenho a minha fita de RNA mensageiro com os códons que eu preciso utilizar. Pronto. Aí, se a questão pedir quais são os aminoácidos, eles vão te dar a tabela, tá? Eles vão te dar a tabela e você vai só buscar UGC. Vamos lá, UGC. Primeira letra U, então tá aqui. Segunda letra G. Opa, UGC. Aqui, ó. Eu tenho uma cisteína, tá? Os nomes também você não tem que guardar. Eu sei porque a gente trabalha muito com isso, tá? Vamos à segunda trinca. AAC. A, primeira letra, A, segunda letra. Opa. AA. Aqui, ó. AAC. Eu não sei qual que é esse aminoácido, não, tá? ASN.
Tem nem ideia. Vou pesquisar agora para vocês. Nunca saiu essa trinca comigo. Só porque ASN aminoácido. Asparagina, a professora deu aqui. É? Ai, tá vendo? Asparagina. Viu como que vocês não têm que decorar? Não tem mesmo, não, tá? Então, não, a primeira é a cisteína, a segunda, a asparagina, nunca ia imaginar que era isso. E a terceira, GUA. Eu vou aqui, ó, GUA, tá aqui, ó. A terceira é a valina. Opa, então já tem a minha sequência. Cisteína, asparagina e valina. Eu nunca mais vou esquecer a asparagina, tá? Nunca mais. Entenderam como que pode aparecer para vocês? O que vocês têm que prestar atenção nesse tipo de questão é o que está sendo dado e o que está sendo pedido, tá? Um tipo de pegadinha bem comum é que quando eles dão essa tabela aqui, eles não dão como códons, eles dão como anticódons ou a sequência de DNA. Existem questões para sacanear, coloca essa tabela aqui como se fosse o DNA. Só que, ao invés de ele pedir a sequência de DNA, eles vão pedir uma sequência de RNA mensageiro. Então, você tem que prestar atenção no que está sendo fornecido e no que está sendo pedido para você, tá? Não somente não achando somente que é para achar quais são os aminoácidos, ok? Show. Ok. Ó, Professora, pode falar. vamos voltar naquele quadro anterior, da questão anterior? Esse? Isso. Aí, no caso, na primeira, onde é o DNA. Tá. Aí, a segunda linha, ela seria o RNA? Aqui embaixo? Isso. Não, aqui seria uma fita de DNA e a outra fita. Lembra que o DNA é uma dupla fita enroscada? Ah, tá. Entendeu? Por isso que eu sei, porque é uma dupla fita enroscada. E também outra coisa, não seria um RNA, porque aqui eu tenho timina, ó. Ah, é verdade. Tá? São maneiras de você perceber. Às vezes, a questão, aqui ela mostrou de uma maneira bem mais didática, mas às vezes eles podem simplesmente colocar uma fita aqui em cima, outra fita aqui embaixo, e a fita de baixo ser o RNA mensageiro. Então, é por isso que a gente tem que prestar atenção no que está sendo fornecido para a gente poder entender. Se no lugar do T fosse um U, aí eu poderia dizer um RNA. Exatamente. Tá? Se você for olhar, essa linha aqui, ela é idêntica a essa fita complementar aqui. Com a exceção de quê? Da oração. Tá? Entendi, professora. Obrigada. Mas eu não gosto de decorar assim, não, tá? Eu prefiro fazer a conversão sempre. É mais certo de acertar. Ok, gente? Ok. Então tá. Então nós falamos, eu queria só falar mais um pouquinho sobre isso, para não ficar muito solto, tá? Agora a gente vai continuar, tá? Deixa eu só anotar aqui. Nós vamos continuar ainda com o núcleo celular, mas agora a gente vai falar de um assunto que é tabu, que é a divisão celular. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que é a divisão celular. Alguém tem dúvida? Dúvida não, né? 2 e 6. Alguém tem medo da divisão celular? Ah, eu confesso que eu estou um pouco confuso. Vamos lá. Não, mas assim, confundida mesmo, tá? Mas não tem que se preocupar. Ai, gente, como é que chama? Ciclo celular. Tô tentando lembrar o nome. Gente, hoje eu não tô boa, não. Vamos lá. Vocês estão vendo aí tudo direitinho, né? Estamos sim. Vamos lá. Ciclo celular. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Ainda falando de DNA, agora mais com o termo de cromossomo mesmo, a gente vai falar da divisão celular.
E dentro da divisão celular é o que a gente chama de ciclo celular, tá? Vocês podem encontrar como divisões celulares e o ciclo celular. Só que o ciclo celular, ele engloba toda a vida da célula, tá? Que ela é feita em 3 etapas, que é a intérfase e as divisões. Na verdade, são 2 etapas, perdão, tá? Ela é feita em 2 etapas, que é a intérfase e a divisão em si. Só que a divisão tem 2 tipos, eu tenho a mitose e a meiose. E é muito importante a gente saber essas diferenças, tá? As divisões. Só que a intérfase também é um momento específico, tá? Tanto que eu coloquei, ó, o ciclo celular corresponde ao tempo de geração da célula, isto é, o período entre 2 divisões, ou seja, é a vida da célula, da hora que ela é formada até a hora que ela se divide novamente, tá? Isso é o ciclo celular, que é dividido em 2 etapas muito importantes, que é a intérfase e a divisão em si, tá? Sendo que a divisão pode ser mitose ou meiose, e a gente vai ver as diferenças principais. Ok, até aí? Show. Primeiro, voltando lá naquele assuntozinho, lá revisando todo aquele assunto sobre o cromossomo para a gente entender. O que é o cromossomo? Nada mais é do que a cromatina condensada. Eu tenho aqui a fita de DNA, que se associa a proteínas histonas, tá? Essas proteínas, elas vão se espiralizando, ou seja, a fita de DNA vai se espiralizando, virando um cromossomo, mas ela se divide, aliás, ela se espiraliza para quê? Para poder se dividir. Isso é uma coisa que agora eu posso falar com mais clareza. Quando nós falamos de divisão celular, a gente está falando de cromossomo, tá? Porque o cromossomo ele é formado para que aconteça a divisão celular. Até a duplicação do DNA, eu não tenho essa condensação. Só que, para a gente estudar, a gente usa sempre a palavra cromossomo, a gente sempre usa o termo cromossomo, tá? Mas é importante que vocês entendam que, quando a célula está em divisão, o material genético é o cromossomo. Quando a célula está nas suas atividades normais, ela é a cromatina, que nada mais é do que ela solta, vamos dizer, o material genético livre, tá? E cromossomo é a cromatina condensada. Outro termo importante aqui, que a gente já falou, mas agora é mais importante a gente entender, é quando o cromossomo está simples e quando ele está duplicado. Simples, eu tenho somente uma fita de cromossomo, e duplicado eu tenho 2 fitas idênticas, tá? Então, aqui eu tenho cromossomo duplicado e aqui eu tenho cromossomo simples, tá? Outra definição que é importante é o que são cromossomos homólogos, tá? Aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, beleza. Só que eles são um par de cromossomos homólogos simples, porque eu tenho somente uma cópia de cada cromossomo, tá? Já aqui eu tenho o quê? Um par de cromossomos homólogos, porém, ó, duplicados. Tanto o cromossomo azul escuro tem 2 fitas idênticas, quanto o azul claro tem 2 fitas idênticas, tá? Então, cromossomo simples e duplicado é importante a gente entender, e par de cromossomos homólogos, tá? Bom, nesses cromossomos duplicados, toda vez que a gente tem 2 bracinhos assim e um único centrômero, lembra que eu falei com vocês que eu gosto de contar os cromossomos pelo centrômero? Porque se eu tiver um centrômero só e 2 bracinhos, né? 1 e 2, ou 4 perninhas, enfim, só não coloca isso em prova. Então, se eu tiver um centrômero só, eu tenho um cromossomo só. A cada centrômero eu tenho um cromossomo. Tá? A cada centrômero eu tenho um cromossomo. Então, se eu tenho um monte de bracinho em um cromossomo só, em um centrômero só, eu tenho o quê? Um cromossomo só. Tá? É só uma maneira de facilitar a vida de vocês. Tá? Bom, cada perninha dessa, cada bracinho desse cromossomo, eles têm um nome. Quando eles são iguais, aqui, ó, aqui eu tenho o mesmo cromossomo, porém duplicado. Eu tenho o quê? Uma cromate de irmã aqui e uma cromate de irmã aqui, tá? Então, quando eu falo cromate de irmãs, eu estou falando de 2 bracinhos de um mesmo cromossomo, tá? E quando eu falo cromossomos homólogos, eu estou falando de um par de cromossomos. E esse par se forma como?
Um vem da minha mãe, o outro vem do meu pai, que juntos vão definir as características do meu corpo, tá? As minhas características genéticas. Quantos pares nós temos? Nós temos... Perdão, errei feio, errei rude. Nós temos 46 pares de cromossomos. Nossa, errando muito hoje. Nós temos 46 cromossomos divididos em 23 pares. Me perdoem, tá bom? Estou errando muito hoje. Nós temos 46 cromossomos divididos em 23 pares. Ok? Consegui me redimir a tempo? Com certeza, professora. Vamos lá. Então, são conceitos que eu posso estar sendo repetitiva, mas são conceitos que, durante a divisão, eles são exatamente a diferença que vocês têm que entender. Entendeu? Vocês vão ver. Vamos lá. Dentro dessa divisão, a gente vai falar primeiro da intérfase, tá? A intérfase, ela é uma fase entre as fases de divisão celular. Por exemplo, eu tenho a célula se dividindo de fato, e eu tenho um tempo entre essas fases. É chamado de intérfase, tá? Durante muito tempo, falava-se que na intérfase era a fase de... descanso celular, não era esse termo, não. Mas, enfim, falava-se que na intérfase a célula não estava trabalhando, tá? Pelo contrário, na intérfase ela está trabalhando muito. O que acontece? Quando uma célula entra na intérfase, quando ela entra para se dividir, ela já entra na intérfase, tá bom? Quando ela fala assim, eu sou uma célula epitelial, feliz da vida lá, e aí vem aqui um mensageiro químico que fala assim, está na hora de você se dividir. Eu paro o que eu estou fazendo, eu paro o meu trabalho, que é de tecido epitelial, e entro na intérfase. Entro na intérfase para me preparar para a divisão celular, tá? Então, a célula, ela tem lá o trabalho dela, tá? É o que a gente chama de G0. Quando a célula está no G0, tá? São poucas as questões que pedem isso, mas é interessante a gente falar. A célula está exercendo o papel dela dentro do corpo. Por exemplo, uma célula muscular, quando ela está em G0, ela está sendo uma célula muscular, ela está funcionando como uma célula muscular, tá? Quando ela recebe o estímulo para se dividir, aí ela sai do G0 e passa para o G1. Perdão. Oh, meu Deus do céu. Ela sai do G0 e passa o quê? Para a intérfase, tá? Eu falei G1, mas eu quero falar depois. A intérfase é dividida em 3 etapas. G1, S, G2. Nesta ordem, tá, gente? Pode parecer bobeira, mas pedem isso. Qual que é a ordem da intérfase? G1, S, G2. Tá? Essa é a ordem. G1, S, G2. Então, enquanto a célula está aqui vivendo a vida dela, ela está no G0. Beleza, G0. Ela recebeu o estímulo para se dividir, ela entra na intérfase em qual fase? Na fase G1. Tá? Então, é uma etapa, a intérfase é uma fase que existe dentro da divisão celular em que a célula recebe o estímulo para quê? Para se dividir. É a primeira fase desse ciclo celular. Tá? Só que a célula ainda não está se dividindo, ela está se preparando para a divisão. Tá? Quando eu falo que a célula não está em repouso, era exatamente isso que falavam. Falavam que a célula na intérfase estava em repouso. Ela não está em repouso, ela está se preparando para se dividir. Pelo contrário, ela está em intensa atividade metabólica. E vocês vão entender por quê. Na intérfase, também ocorre a duplicação do DNA, tá? Onde um cromossomo simples vai se duplicar e formar o quê? O cromossomo duplo, que a gente acabou de ver. Tá? Só para ver o que eu tenho aqui. Vamos lá. Entrando nas fases. Deixa eu apagar aqui. Entrando nas fases. Célula estava lá na vida dela normal, recebeu o estímulo para se dividir, entrou na intérfase no G1. O que acontece? No G1, eu tenho intenso crescimento celular. A célula começa a crescer, começa a produzir muita proteína, vários RNAs, enfim, ela começa a se preparar para dividir.
Pensa comigo. Eu posso simplesmente pegar uma célula e dividir no meio e... Vou estragar isso aqui. Eu posso simplesmente pegar uma célula e dividir no meio, ela vai estar igual? Não, se pegar uma célula e dividir no meio, ela não vai estar igual. O que eu tenho que fazer? Essa célula tem que crescer para poder se dividir de forma idêntica. Tá? Então, eu começo esse crescimento onde? Na G1. Eu começo a alta taxa de produção de proteínas, enfim, eu tenho um grande crescimento na G1. Ok. Toda etapa, tá? Existe um estímulo que finaliza, vamos dizer assim, existe um startzinho que fala assim, olha, parou e começou outra. Sempre tem, tá? São sinais que acontecem ao final de cada etapa para dizer assim, opa, agora vamos entrar na etapa seguinte, tá? Bom, ao final da etapa G1, eu tenho lá meu sinalzinho bonitinho que fala assim, opa, acabou G1, para de crescer, que está na hora da gente fazer o quê? Duplicar esse material genético. Ou seja, aquele DNA que antes eram 46 cromossomos, 46 fitas de cromossomos, né? Agora serão 92 fitas de DNA. Por que 92, professora? Cada fita de DNA se duplicou para 2 fitas, ok? Então, se antes eu tinha 46 fitas, ao final da fase S eu tenho o quê? 92 fitas. 46 com 46 dá 92. Enfim. Esse cálculo eu já sabia, tá, gente? Eu não fiz de cabeça, não. Eu sou muito ruim de matemática. Eu uso os dedos mesmo, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Deveria, mas não tenho, não. Enfim. Então, na fase de replicação, é na fase S. É a maior fase que existe, tá, gente? É na fase S, a fase de duplicação. Então, a G1, crescimento, fase S, S de síntese, é a fase da duplicação do DNA, tá? Nessa fase, o número do meu material genético aumenta, porém, o meu número de cromossomos não aumenta, tá? Lembra aqui que cromossomo eu tenho um centrômero. Aqui no cromossomo duplicado eu tenho quantos centrômeros? Eu continuo com 1. Então, eu ainda continuo com 46 cromossomos. Porém, eu tenho 92 fitas de DNA. Conseguiram perceber essa diferença? Sim. Então tá, porque isso é tema de pergunta demais. É muito tema de pergunta. Primeiro, eles perguntam em qual fase da intérfase acontece a duplicação do DNA. Pergunta mesmo, é na fase S de síntese de DNA, tá? Eles perguntam qual fase que eu tenho a duplicação. Perguntam o seguinte, entre a fase G1 e G2, qual tem mais material genético? Eu não estou perguntando o número de cromossomos, eu estou perguntando quantidade de material genético. Gente, se aqui eu tenho um cromossomo simples, e aqui ao final eu tenho duplicado, onde que eu tenho mais material genético? É na G2. Porque na G2 eu vou ter 92 fitas. G1 eu vou ter 46 fitas. Tá? Então, parece muito isso. Muitas questões perguntam isso. Pode parecer bobeira, porque a gente está falando aqui agora parece fácil, mas muitas questões perguntam, tá? Então, na fase S, eu tenho a replicação do DNA, em que o cromossomo que é simples passa a ser duplicado. Beleza? Então, eu tenho, ao final cadê minha caneta aqui? Ai, gente, eu tenho que comprar um mouse novo. Caraca, a gente só tem que comprar. O dinheiro vai para onde? Caraca! Quem mandou querer ser adulto, tá? Sabe aqueles memezinhos que tem no Facebook? Ninguém avisou, que se tivesse avisado, eu ficava lá na fase de criança. Mentira, todo mundo avisa. A gente que não acredita. Vamos lá. Então, fase S, fase de duplicação do DNA. Beleza. Terminou a duplicação, novamente eu tenho um estímulo e falo assim, olha, a fase S terminou, começa a G2. A G2 também é uma fase de intenso crescimento celular, é uma fase de duplicação de várias organelas, é a fase onde eu tenho a produção de energia, tá? Grande produção de energia, e é a fase em que eu tenho uma organela específica, especial, que é a duplicação do centríolo. Primeiro, vamos pensar o seguinte,
ela é a fase de duplicação de organelas, porque na G1 eu tenho o quê? Eu tenho a preparação das substâncias, é como se eu tivesse ido comprar os ingredientes. Na fase S eu tenho a duplicação do DNA, e na fase G2 eu tenho a montagem dessas organelas. Eu tenho a duplicação, por exemplo, de mitocôndria, eu tenho a duplicação dos centríolos, tá? Eu tenho a duplicação das organelas, tá? É importante isso aqui porque os centríolos são duplicados na intérfase, porque quando a célula entra na divisão celular, ela não produz mais nada. Ela para, a energia que ela gasta, a reação que ela utiliza é somente para a divisão celular. Aí depois que volta ao normal, tá? Então, enquanto ela está se dividindo, ela não tem função, ela está se dividindo, tá? Então, intérfase, fases entre divisões. Quando entra no ciclo celular, eu tenho o início da intérfase com G1, que é que existe uma intensa taxa de crescimento celular, muita proteína, muita RNA, enfim. Entra na fase S. Na fase S, eu tenho a duplicação do DNA, ou seja, de uma fita simples, eu passo a ter fitas duplicadas. E na G2, depois de terminar a fase S, eu tenho um intenso crescimento também, duplicação de organelas. Eu falo da duplicação de organelas porque é na fase G2 que eu tenho essas estruturas, tá? Porque, geralmente, eles gostam muito de perguntar sobre a fase S. Eles gostam muito de perguntar sobre a fase S. Tá? Se você entende que ali eu tenho a duplicação do material genético, tá? Mas a fase G1 e G2, se tiver numa questão assim, quais são... se tiver numa questão de múltipla escolha que a fase G1 e G2 são fases de crescimento, você pode marcar como certa, porque eles não fazem, nas questões, eles não fazem muita diferença dessas fases, não. Eu só gosto de falar do centríolo, porque o centríolo é perguntado de vez em quando, porque muitas questões acabam querendo que você fale que é na primeira fase da divisão. Não, a divisão eu não tenho mais formação de nada. Eu tenho a divisão celular, eu tenho as estruturas, as reações que acontecem somente dentro da divisão, tá? E a fase G1 e G2, vamos parar para pensar, gente, foi o que eu falei, se eu tenho uma célula, para ela se dividir e ficar idêntica à célula-mãe, vamos dizer assim, para ela se dividir, ela não pode simplesmente pegar ela e dividir. Eu tenho que duplicar tudo que eu tenho nela. Eu tenho que crescer, eu tenho que produzir isso, produzir aquilo. E as fases de crescimento é a fase G1 e a fase G2. Só que eu tenho a fase S no meio, que é a fase de síntese de DNA, ou seja, duplicação do DNA. Ok aí? Ok. Ok. Tá? Ok, professora. Não fiquem com dúvida disso aí também não, hein? Só quero ver uma coisa aqui, ver se... Nem vou responder. A Ana conseguiu. É porque a Ana estava sem internet, mas ela conseguiu. Bom, só para vocês entenderem aqui, este gráficozinho aparece muito, gente. Aparece mesmo, tá? O gráfico G1, ó, nossa, acho que não. Tô suando aqui, tomei remédio. Olha lá, tô escorrendo. Eu tava com febre mesmo. Vamos lá. Esse gráfico aqui... Então. Como é que é? Tô. Eu tava morrendo de frio, falei, não, vou tomar um remédio. Agora eu tô suando, então é isso mesmo. Sai, que é bom que passa. Vamos lá. Olha o que acontece aqui. Aqui eu tenho a intérfase, tá? Primeiro, se eu ver G1S, G2, eu tô falando da intérfase, tá? Então, aqui eu tenho a minha intérfase compreendendo G1S, G2, tá? Eu tenho aqui G1, olha aqui como que é legal isso aqui, olha. O C seria a quantidade de DNA, tá? Quantidade de DNA, não estou falando cromossomo, quantidade de DNA. Então, aqui seria um ser haploide, aqui eu tenho um ser diploide, ou seja, uma célula 2N. Beleza. Tá? O que acontece aqui? Na fase G1, cadê? Na fase G1, eu não tenho mudança nenhuma na minha quantidade de DNA. Porém, na fase G2, eu tenho o quê? A duplicação da minha quantidade de DNA. Tá? Falei G2 de novo. Na fase S, eu ainda bem que eu percebo eu rapidinho.
Na fase G1, eu tenho a quantidade de DNA simples. Na fase S, eu tenho a duplicação do meu material genético. E na fase G2, eu tenho o quê? Eu tenho o dobro do meu material genético. Então, muitas questões mostram para analisar esse gráfico, tá, gente? E aqui eu botei também, novamente, na verdade, isso aqui é da mesma figura, tá? Aqui eu tenho uma fita de DNA, eu tenho a duplicação da minha fita, e depois eu tenho um cromossomo com 2 fitas de DNA, que é o meu cromossomo duplo. Dúvida aí? Não. Tá? Olha só, como a Ana vai dar aula, eu não vou entrar na mitose agora. Por quê? Porque eu não consigo falar em 15 minutos. Vocês ligam de eu falar? Não, senão eu prefiro falar mitose e meiose junto, tá? Porque são para vocês verem as diferenças, e eu gosto que vocês vejam as diferenças. Vocês já querem que eu mande esse slide ou não? Sim. Pode mandar sim, professora. Então já vou mandar, tá? Eu vou terminar a aula agora, por quê? Por conta do tempo mesmo, porque senão fica um assunto picado, e para entender esse assunto picado, eu não acho que vale a pena. Eu prefiro que a gente fale tudo na próxima aula, pode ser? Pode Pode. ser mesmo. Que aí Então tá bom. Então a gente falou da intérfase. A gente fala mais calmo. Não, a gente fala, porque aí a gente fala das duas juntas e vocês vão ver as diferenças, que as diferenças são mínimas. E é nessas diferenças que a gente tem que se apegar. Uma coisa é essa, porque quando a gente aprende mitose e meiose, a gente aprende cada fase de cada divisão. Cara, e as fases são muito parecidas. A gente tem que se focar principalmente, sabe aonde? Se focar nas pequenas diferenças. E é onde eu preciso que vocês saibam o que é um cromossomo simples, o que é um cromossomo duplicado e o que são pares de cromossomos homólogos. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu apresentar de novo aqui, porque eu vou abrir para vocês a folhinha de mitose e meiose que eu tenho. Documento PDF. Essa folhinha aqui, ela fala aqui da intérfase e tudo mais, mostra as duas questões, tá vendo aqui? As duas, as mesmas etapas de cada divisão. Por exemplo, na prófase, eu tenho vários elementos que são semelhantes, tanto na prófase da mitose, quanto todas as prófases são semelhantes, todas as metáfases são semelhantes, mas aqui, na metáfase e na anáfase, é que eu tenho grandes diferenças. Então, é isso que eu quero que vocês vejam. É na metáfase e na anáfase que eu tenho diferenças. E as diferenças são exatamente o quê? A posição dos cromossomos, a disposição deles e a divisão. A divisão, eu tenho a divisão de cromossomos, de pares de cromossomos homólogos, ou seja, eu tenho um par aqui, um par veio para cá, ou então eu tenho a divisão de cromátides irmãs, que aí eu pegar um cromossomo e dividir no meio. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Lógico que eu não vou falar disso agora, não fiquem preocupados se vocês não entenderam, que a gente vai falar isso na próxima aula. Tá? Vou botar esse material na sala de aula para vocês. Tá? Gente, desculpa, eu entrei atrasada e estou saindo cedo. Desculpa. De verdade. Tá? Mas não, hoje tá... Não dá pra se desculpar, não, hein?